Um minuto. É esse? E sobre esse pensamento... Já tá gravando? Já. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. me chamo Guilherme Eu Teres, me chamo Gabriel Lopes. somos a comunidade Madeiro da Cruz e estamos em mais um Escola da Cruz do canal Madeiro da Cruz. E hoje nós falaremos sobre os tempos difíceis, ainda nessa sequência de vídeos sobre a igreja. Então no último vídeo falamos sobre o amor à igreja e nesse vídeo nós falaremos alguns pontos, né, sem nos aprofundar tanto, mas que pode ser ali sinais destes tempos difíceis. Aí a gente toma a igreja como continuadora do projeto de salvação de Jesus. Como nós já apresentamos, a igreja sendo o corpo místico de Cristo, ela continua aquilo que a sua cabeça ordena, né? Impulsionada por Ele e pelo Espírito Santo que Ele nos envia. Ela, assim então, sendo uma instituição divina, ou seja, impulsionada por Cristo e sendo inteiramente de Cristo. Portanto, também abençoada por Deus, guiada pela Santíssima Trindade e fundada na paixão de Cristo. Ou seja, ela é embaixada na Santíssima Trindade, sendo ela, portanto, um germe do reino de Deus. Ou seja, aquilo que nós temos pela pregação de Jesus Cristo, a igreja vem concretizar este ato. Claro que sendo tudo isso, a igreja ela haveria de ser perseguida pelo demônio, assim como Jesus o foi. Só que Jesus é Deus e o demônio, ele não conseguindo interromper esse processo de salvação e sendo o que o Gabriel disse sobre a igreja, sendo essa continuadora desse projeto de salvação, o demônio continuaria perseguindo não mais a Jesus Cristo que ressuscitou, que venceu o pecado e a morte, mas sim a sua igreja. Essa instituição divina, porém, que está aqui nesta terra. Um exemplo disso nas Escrituras é o próprio livro do Apocalipse, no capítulo 12, em que fala que a mulher está prestes a dar à luz com dores de parto, tem um dragão à sua frente, e assim que o menino nasce, ele é levado para junto do pai. Só que o dragão começa a perseguir a mulher. Ou seja, perseguir a mulher é perseguir a igreja. Essa figura feminina no livro do Apocalipse que tem por sentido ali a igreja. Então, uma vez que Jesus volta para o Pai, o demônio continua, permanece perseguindo a mulher, perseguindo, portanto, a igreja. Porém, nós podemos sempre lembrar daquela promessa confortadora de Jesus, que diz lá no livro do evangelista São Mateus, do capítulo 16, que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. E essa é uma promessa reconfortadora, porque por mais que o demônio, por mais que Satanás, que o dragão, que é a antiga serpente, como diz o livro do Apocalipse, aquele mesmo que tentou Adão e Eva, aquele mesmo que tentou Jesus no deserto, continua perseguindo a igreja, Jesus há de continuar guardando esta mesma igreja. A igreja, assim como o seu fundador, ela haveria de sofrer. Ela há de sofrer, ela há de ser presa, ela há de ser ultrajada, ela há de ser difamada. Portanto, se Jesus sofreu, a igreja também há de sofrer, porque, como já foi dito nos vídeos anteriores e neste vídeo, ela é este corpo de Jesus, este corpo místico de Cristo. Os doutores da igreja, grandes sábios, veem na igreja um empecilho do progresso, né? Como falamos nos vídeos anteriores, é como uma trama daqueles que são inimigos da igreja para que o conhecimento não chegue. Uma âncora que prende a humanidade na falta de conhecimento, ou seja, isto vem ligado como uma barreira que atrapalha o homem na conquista da verdadeira liberdade. E homens que são praticamente adorados, faltam se levantar igrejas para eles, como Nietzsche, como Marx, entre outros, sempre apoiados em sua própria sabedoria, que vem colocando a igreja como um empecilho para tudo aquilo que já foi dito. E isso é muito perigoso. Ali os impenitentes e os inimigos da cruz de Cristo, portanto também da igreja de Jesus Cristo Santa e Católica, eles dizem que os seus valores são antiquados,
eles dizem que não condizem mais com os nossos tempos, os valores da igreja, e isso também acaba sendo um perigo. Eles dizem que a família, eles dizem que a sexualidade e outros pontos, por exemplo, como o céu, como o inferno, estão ultrapassados. E de fato, isso tem sido atacado cada vez mais. E dentro da igreja há um grande problema quando o próprio católico assume tudo isso. Hoje nós temos a chamada teologia da libertação, tomando esta doutrina marxista, digamos assim, que tem isso com o pensamento de Hegel, onde ele propõe que façam mal e virá o bem disso. Né? Eles jogam mal, não estão nem aí, que agem do jeito ruim, ou seja, espera que o bem virá do mal. É um pensamento satânico, a gente pode dizer, né? E o católico tem assumido esse pensamento. Sobre esse pensamento libertino que vem invadindo a igreja, São João Paulo II diz: quando o pensamento não católico invade o catolicismo. É esse pensamento não católico que vem penetrando isso cada vez mais. Cada vez mais. Vem entrando, ele vem ganhando espaço, não é de hoje. Claro que desde a origem da igreja existiram ali aqueles que a perseguiram. A dificuldade não é daqueles de fora da igreja que a atacam. A dificuldade é quando isso começa a ser internalizado pelos membros dessa igreja. Os tempos difíceis, eles vêm disso. Não vêm dos inimigos da igreja, vêm daqueles que fazem parte dela. Esses são os tempos difíceis e que nós precisamos combater cada vez mais. É por isso que nosso Senhor Jesus Cristo, ele diz em Lucas 12, no versículo 32, ele diz assim: não tenhais medo, pequenino rebanho. Porque eu entendo, e nós precisamos entender que nesses tempos difíceis haverá este pequeno rebanho, deve ficar de pé este pequeno rebanho. E veja só as palavras de Jesus. Jesus não fala somente o rebanho, ele dá uma característica, ele fala um pequeno rebanho. Nós precisamos ser fiéis, fazer parte desse pequenino rebanho que Jesus ele tem insistido e ele tem pregado. Nossa Senhora em La Salette, ela tem uma profecia que diz que a igreja será atacada de dentro do seu próprio coração. E dentro de tudo isso que o Guilherme colocou lá no Catecismo da Igreja Católica, número 2819, diz que estes tempos que estamos vivendo são os tempos de efusão do Espírito Santo. Mas não os tempos de efusão do Espírito Santo para a gente pular, fazer alvoroço, coisas do tipo, né? Ficar badernando dentro da igreja. Mas para ter coragem de dar a vida para a igreja. Lá no Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, versículo 8, Jesus diz aos seus apóstolos: descerá sobre vós o Espírito Santo que vos dará força e sereis as minhas testemunhas. O termo testemunha vem do grego mártires, ou seja, o martírio vem de dar testemunho. Nós precisamos ser verdadeiros mártires dentro da igreja hoje. Assim como Santo Estevão, quem puxou a fila, esse primeiro mártir da igreja, e depois dele, posteriormente, vieram muitos outros mártires nesses 2 milênios de história da igreja. Nós precisamos entender essa efusão do Espírito Santo. Então, estar cheio do Espírito Santo para dar a vida pela igreja. E o que tem acontecido ao contrário, nós fazendo sempre esse paralelo de Jesus e a igreja sendo esta única pessoa, sendo que Jesus é a cabeça e a igreja é o seu corpo, nós podemos lembrar que por muito pouco traíram Jesus, por muito pouco Judas traiu a Jesus, e também por muito pouco o católico tem traído a sua igreja. Por muito pouco o católico tem virado as costas para ela, por muito pouco o católico tem a enganado e tem preferido muitas outras doutrinas, muitas outras filosofias, por vezes mais atrativas, porém perigosas. E isso caracteriza de fato este tempo difícil que nós estamos vivendo. Portanto, seja fiel à igreja, seja fiel. Nem que nós voltemos a ser 12, que você e eu, que o Gabriel, e que nós façamos parte desse número seleto, pequenino, do pequeno rebanho. Seja fiel, nem que você seja difamado junto com a igreja, mas é necessário que você seja
fiel. No Evangelho de São Mateus, no capítulo 24, versículo 13, Jesus coloca o seguinte: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Aquele que caminhar junto à igreja, sendo fiel, este será salvo por Jesus. É isso que ele coloca para cada um de nós. São Cipriano, grande santo da patrística da igreja, diz o seguinte, que não se pode ter Deus por pai aquele que não tem a igreja por mãe. São Paulo, em 2 versículos de 2 cartas a Timóteo, ele fala primeiro, na primeira carta do capítulo 4, no versículo 1, ele fala algo semelhante a isso. Ele fala que nos últimos tempos, nós estamos falando de tempos difíceis, portanto, desses últimos tempos, muitos vão negar a fé, dando ouvidos a espíritos sedutores. E na sua segunda carta a São Timóteo, São Paulo ele fala no capítulo 3, no versículo 1, que nos últimos tempos sobrevirão momentos difíceis. De fato, são esses tempos que nós estamos vivendo. E nós precisamos ser fiéis, tendo a Deus por pai, como o Gabriel falou, citando São Cipriano, a igreja por mãe, segundo aquilo que nos ensina o Papa Paulo VI, que é o seguinte: ninguém pode amar a Jesus Cristo se não ama a igreja. E ninguém ama a igreja se não a ama como Jesus a amou, entregando a sua vida por ela. Dessa forma que nós precisamos fazer parte desse pequeno rebanho, ser essas almas fiéis, essas almas de fogo nesses tempos difíceis, amando a igreja, seus sacramentos, seus ensinamentos, sua doutrina. Mesmo se o mundo a odiar, a difamar e a perseguir, nós precisaremos e precisamos agora, no hoje, ser os fiéis, ser aqueles que estão de pé. Não deixe de curtir este vídeo, não deixe de deixar o seu comentário se assim você achar prudente, e não deixe de divulgar, de difundir os vídeos A Escola da Cruz para os seus amigos, para as pessoas que você ama, para pessoas que você sabe que necessitam desse conteúdo. Por mais simples que seja, por mais que o tempo seja curto, mas não deixe de difundir se de fato você tem gostado. Na descrição, como de costume, nós deixaremos o e-mail da comunidade para contato. Se você precisar de alguma coisa, querer alguma indicação de alguma coisa, de repente, se você quiser indicar alguns temas, também mande um e-mail pra gente. E também deixaremos lá o link para o blog, que tá muito legal, né? Nós não temos postado muitas coisas ultimamente, mas já tem um grande conteúdo lá. Nós voltaremos com o blog logo, mas já temos muito conteúdo bom e católico lá. Eu sou do Meu Amado Crucificado. E meu amado crucificado é meu. E salve Maria!